Todas essas coisas, todos esses padrões que nos são impostos, eles podem se tornar uma escolha, né? Então, a minha proposta aqui não é que a gente acabe com tudo isso, mas é que a gente transforme isso numa possibilidade de escolha. E muitas vezes a gente pode pensar, mas eu tenho escolha sobre isso. Eu escolho fazer a minha sobrancelha, eu escolho fazer as minhas unhas, eu escolho me depilar, ou eu escolho a roupa que eu visto, né? De fato, fazem a gente acreditar que a gente escolhe, porque a gente vai lá e compra roupa, a gente vai lá e compra o pacote de depilação e tudo mais. Mas quantas vezes, e aí falando muito do meu lugar de mulher, né? Quantas vezes já não nos disseram, sei lá, que a gente precisava... Você tá com a depilação em dia, né? Você vai sair, vai pra um encontro, e se vocês transarem, você tem que estar com a depilação em dia. Ou então, você tá com a unha feita, a gente vai pra praia, né? As unhas do seu pai estão feitas. Então, quantas vezes a gente já não se deparou com situações em que nos foram impostas por outras pessoas que acreditam e reproduzem esses padrões, né, que a gente deveria manter e seguir esses padrões e que teria alguma coisa muito errada se a gente não seguisse. Ou o quão pesado é a gente tomar uma decisão que vai contra esses padrões. Então, por exemplo, decidir não fazer a sobrancelha, né? Ou decidir não se depilar mais, decidir não fazer o buço, não depilar as axilas, a virilha. O quanto é pesado bancar essa decisão, o quanto não é simplesmente uma decisão. Se a gente coloca uma blusa amarela ou uma blusa azul, é uma decisão muito mais simples que a gente não tem que bancar. A gente simplesmente põe e sai na rua, né? Olhando, óbvio, para um contexto muito de recorte. Mas se a gente decide sair na rua de blusa regata sem estar com a axila depilada, a primeira situação que a gente for levantar o braço, a gente vai ter de bancar isso. Nem que seja para bancar e ignorar. Mas a gente precisa de uma ação, a gente precisa envolver uma energia nisso. Não é simplesmente existir. Só um segundinho que falo demais e preciso beber uma água. Então, a partir do momento que a gente sente um impacto muito forte na nossa autoestima, isso faz com que a gente reveja os nossos valores e a nossa ideia de quem somos nós mesmas, isso não é mais uma escolha. A gente não tá mais escolhendo, porque a gente tá cedendo a toda essa pressão, né? E a gente tá cedendo, eu não coloco a gente num lugar de uma posição frágil, uma posição de, putz, eu tô cedendo, eu sou fraca. Não, a gente tá cedendo porque a pressão é insana. Imagina um caminhão vindo em cima de você. É óbvio que você não vai aguentar ficar de pé. A gente não é a Mulher Maravilha. E não tem que ser, é o caminhão que tem que parar de vir pra cima da gente, né? Não é a gente que tem que se tornar a Mulher Maravilha. E isso é um ponto muito importante, né? E como que eu acho que... E aí um exercício bem simples, mas que eu desenvolvi, que eu achei que faz muito sentido, é como que a gente faz para identificar se de fato é uma pressão que a gente está sentindo, né? É uma coisa que... É um padrão que nos é imposto que a gente ainda está seguindo, ou se é uma coisa que a gente simplesmente escolheu fazer. E por que eu acho que esse exercício é importante? Porque muitas vezes a gente diz, não, mas eu tô ok com isso, mas eu só vou fazer depilação definitiva mesmo. E aí você para e pensa, putz, eu tô gastando dinheiro, eu tô envolvendo um processo que tem dor, que demanda tempo e tudo mais. E eu tô fazendo isso por mim ou eu tô disfarçando, eu tô maquiando aquilo que eu acredito, né? Então, e tô cedendo a essa pressão. Então, acho que um exercício que eu desenvolvi aqui que eu acho que faz muito sentido é o quanto isso vai impactar a minha autoestima e o quanto vai estar tudo bem ter ou não ter essa questão. Então, pra ficar mais claro, mais desenhadinho. Exemplo, pelos. Eu, Larissa, acho a minha perna mais bonita quando ela está sem pelos, quando ela está raspada. Quando eu vou lá e passo a gilete e fico sem pelos. Mas, se os meus pelos estiverem lá, isso vai me impedir de colocar uma saia? Se a resposta for sim, pelos na perna me impedem de colocar uma saia, então eu ainda tô fazendo... A minha relação com a depilação, a minha relação com os meus pelos, ainda sofre essa pressão estética, ainda tá sob esse controle da pressão estética. Se ter pelos na perna não vai, pelos que estão aqui se mostrando, não vai me impedir de colocar uma saia, então, ok, eu posso depilar quando eu quiser, eu posso não depilar quando eu quiser, é só uma questão de preferência, prefiro mais um azul ou um verde. E isso é muito importante porque por muito tempo a gente acredita que, não, então acho que tá tudo bem, né? Mas quando a gente para pra pensar, e isso é uma experiência que eu acho que é muito comum a muitas mulheres, porque eu acho muito complicado generalizar, né, sem ter feito uma pesquisa, mas, e aí vocês que estão aqui assistindo podem me dizer, quantas vezes a gente já não passou calor
por conta de pelos na perna, né? Quantas vezes a gente já não colocou uma calça, ou a gente já não deixou de descer pra praia, já não deixou de ir pra piscina, de descer pra piscina, porque a gente tava com pelos na perna, pelos na virilha, pelos nas axilas, e a gente colocou uma roupa que esconderia tudo isso, porque a gente não poderia estar com esses pelos, né? Então, a partir do momento, quando eu posso ficar segura pra dizer é uma questão de preferência e não mais de pressão, é quando eu digo, tanto faz. Eu prefiro desse jeito, mas minha vida não vai mudar se eu estiver com outro jeito. Se a gente sente que a nossa vida vai mudar, que isso impacta a nossa autoestima, a forma como a gente se vê, isso significa que a gente ainda está lidando com toda essa pressão.